por que debater a Petrobras e por que combater essa ideologia de que o brasileiro é preguiçoso, de que a Petrobras ela é falida, de que o Estado necessariamente é ineficiente? Bom, o pré-sal é uma riqueza que é a maior descoberta petrolífera do século XXI. Alguém se pergunta aqui quem descobriu o pré-sal? Porque o Arthur ele falou, né? O brasileiro descobriu o pré-sal, mas não é o brasileiro que descobriu o pré-sal, a Petrobras descobriu o pré-sal. O que significa a Petrobras descobriu o pré-sal? Significa que é o esforço de vários brasileiros ao longo da história, de décadas de investimento, de formação, de conhecimento, de acúmulo, de centro de pesquisa, de investimento, do Estado no primeiro momento, depois a Petrobras se torna autossuficiente. Se alguém aqui acha que a Petrobras pega dinheiro do Estado para investir, é só olhar o balanço da Petrobras. A Petrobras ela se autofinancia há muito tempo, há muito. A Petrobras não precisa de dinheiro do Estado para se financiar hoje. A Petrobras, ela, na verdade, ela transfere dinheiro para o Estado, né? Através de impostos, através de dividendos, através de diversas formas. Quando a Petrobras descobre o pré-sal, tem uma história interessante. Porque havia, antes da Petrobras começar a exploração do pré-sal, essa região estava sendo explorada pela Shell. Perfuraram ali 1.000 metros, 2.000 metros, não sei se chegou a 3.000 metros. Estava difícil, estava duro, porque é difícil o sal, não é uma coisa simples, e parou. Mas havia uma empresa, que era uma empresa que é a vanguarda na tecnologia de exploração de águas profundas e ultraprofundas. E falou assim, tá bom, deixa que a gente vai fazer. O nome dessa empresa é Petrobras. A empresa que tem uma tecnologia mais avançada de exploração de águas profundas e ultraprofundas é brasileira. Ou seja, não teve preguiça de furar, a Shell teve. Bom, mas o que significa isso? Vamos relacionar então esse tema, que é um tema muito, parece meio abstrato, né? Tá bom, a gente está falando de pré-sal, o petróleo, tá, mas e a greve dos caminhoneiros? O que isso tem a ver com a nossa vida? Acontece que há uma política de preços que é implementada hoje pela Petrobras, que ela cumpre dois objetivos. Isso não sou eu que estou falando, isso é o discurso da direção da Petrobras, Pedro Parente, colocado pelo Michel Temer, que eu acho que não deve ser querido por nenhum dos que estão aqui, certo? Então foi o Michel Temer que colocou a dedo o Pedro Parente, não, uma indicação política, óbvio, porque nada que envolve a Petrobras não é político, tudo é político, porque se envolve, chegou a ser 13% do PIB do país. Bom, qual que é o objetivo? Abrir o mercado de derivados no Brasil para iniciativa privada. Não só iniciativa privada, na verdade, porque isso já era aberto. Não sei se vocês sabem, mas não existe monopólio do petróleo no Brasil desde 97, certo? Abrir o mercado para que empresas estrangeiras possam vender aqui. E, na verdade, assim, qual que é a vantagem disso? Teoricamente, isso ia baratear o preço, né? Bom, vocês viram o que aconteceu conforme a política de preço da Petrobras foi aplicada. Os preços só subiram, certo? Bom, e por outro lado, fazer com que seja mais vantajoso a venda das refinarias da Petrobras. Nesse momento, há 4 refinarias e 12 terminais que a Petrobras colocou à venda, porque a Petrobras, olha só que interessante, o Pedro Parente, ele é alguém assim tão abnegado, mas com o dinheiro dos outros, porque ele quer entregar refinarias que a Petrobras construiu, com o investimento da Petrobras e de cada um de nós aqui, e depois já consolidada, depois de um mercado já consolidado, depois de um corpo técnico qualificado, depois de todos os riscos assumidos pela Petrobras e pelo Estado brasileiro, qualquer ideia, vamos vender. Por quê? Porque isso vai baratear o preço do petróleo. Bom, a gente está aqui para dizer o seguinte, que isso é uma falácia, porque não barateia, não barateou e não vai baratear. Uma questão muito simples. Porque para que fosse vantajoso essas empresas entrarem no Brasil, teve que subir o preço. Porque você sobe o preço, igual ao preço internacional, aí passa a ser vantajoso, seja as importadoras importarem os combustíveis, e da mesma forma passa a ser vantajoso as empresas saírem de lá, comprar as refinarias que já existem e vender petróleo e derivados, vender derivados mais caros para a população. Então,
acho que alguns mitos é importante a gente quebrar. O primeiro deles é de que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro, ou que o Estado necessariamente é ineficiente. Eu não estou aqui para defender que tudo seja, que o Estado é sempre eficiente. Acho que não é essa a ideia. A gente conhece vários exemplos na história no qual o Estado, inclusive recentemente, a gente está vendo agora um governo extremamente ineficiente que parou o país com sua política de preços. Então, essa é a consequência de uma Petrobras que busca ser privada ou abrir o seu mercado e os seus ativos, entregar para a iniciativa privada, é parte do porquê nós vivemos esse caos, esse período, e estamos aqui debatendo. Bora. Primeira coisa que eu queria pontuar aqui é que ele disse escancaradamente, ele, deixa eu ver o nome dele, Pedro. O Pedro citou aqui recentemente escancaradamente uma mentira de que a Petrobras se autofinancia. A Petrobras ela se autofinancia há muito tempo. A Petrobras não precisa de dinheiro do Estado para se financiar. Isso é informação pública. Isso é só entrar no portal de transparência, entra no site do Ministério da Fazenda, entra no site da Petrobras, entra em qualquer site que for, entra no site da Receita Federal. Não existe essa história de que a Petrobras se autofinancia. A Petrobras deu prejuízo de 2014 a 2017. Isso é público. Isso o próprio PT admite que estava presente nessas gestões. Não, a Petrobras se financia com impostos, dividendos, etc. Gente, se uma empresa depende de imposto para se manter, significa que ela não está dando lucro, significa que o Estado está precisando colocar dinheiro dentro dela porque ela não está sendo boa o suficiente. É como o Roberto Campos, um liberal clássico, disse que se a Petrobras é eficiente, ela não precisa do monopólio. Se ela não é eficiente, ela não merece o monopólio. Então, é justamente isso que está acontecendo. A gente está tendo uma das gasolinas mais caras do mundo, a gente está tendo uma das piores gasolinas do mundo, justamente porque não está se pensando no interesse público. E é muito engraçado falar que hoje a Petrobras atende a interesses privados, porque como ela atende a interesses privados, 70% da indicação do conselho é pública, é política, é dos agentes iluminados da sociedade que pensam no bem da nação. Como se pode falar em interesses privados e interesses do mercado quando 70% das indicações, quando o presidente do Conselho de Administração é indicado pelo presidente da República, os diretores são indicados pelo presidente da República, não há que se falar em interesses de mercado. E mais, outro ponto que foi colocado é do que da soberania nacional, de que o petróleo é importantíssimo para a gente explorar, de que a gente precisa manter. Como o Arthur bem colocou, o petróleo sim é um setor estratégico, o petróleo sim tem a ver com soberania nacional, e o país mais soberano do mundo, pelo menos até agora, os Estados Unidos, não precisa de uma empresa estatal para garantir a sua soberania nacional, e acho que todo mundo aqui concorda que os Estados Unidos é um país soberano. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho, e vou até utilizar um exemplo levantado por eles aqui, parar para pensar um pouquinho no que está acontecendo com a Petrobras e no que aconteceu com a Petrobras nos últimos anos. A Petrobras é um monopólio, sim, de exploração de petróleo, e isso vocês também podem ver no site da Petrobras, vocês vão ver lá, 92% de exploração Petrobras, 8% Statoil, que é uma estatal da Noruega, mas em regra é sim um monopólio, justamente porque, pensa o seguinte, você vai abrir uma mercearia, e aí o seu concorrente é uma mercearia que pode vender pão a 1 centavo, mas ele não pode vender pão a 1 centavo porque ele produz pão a 1 centavo. Ele vende pão a 1 centavo porque o governo está dando dinheiro para ele vender pão a 1 centavo. Você pode formalmente não ser um monopólio. A lei pode dizer que não é um monopólio, mas você é um monopólio, justamente porque o governo está te subsidiando, justamente porque o governo está te dando vantagem. E vamos parar para pensar. Então, você é um monopólio de exploração de petróleo. A Standard Oil foi fundada, para quem não sabe, por David Rockefeller, foi um dos capitalistas mais famosos do mundo. Ele dizia que o melhor negócio do mundo é petróleo bem administrado. E o segundo melhor negócio do mundo é petróleo mal administrado. A Petrobras, durante 4 anos, tendo um monopólio de exploração, ou seja, só ela no mercado, conseguiu ter prejuízo. Imaginem, é uma corrida de uma pessoa só, em que essa pessoa perde para ela mesma. E isso é muito simples de se explicar, como o Arthur colocou aqui as 4 bandeiras de gastar dinheiro com o Milton Friedman. Vamos imaginar, quem aqui gosta de coxinha? Levanta a mão. Olha, coxinha é quase uma unanimidade. Vamos supor que eu tivesse... Obrigado. Vamos supor que eu tivesse um monopólio da venda de coxinha aqui no Brasil. O que vocês acham que ia acontecer? A minha coxinha ia ser R$40. Minha coxinha não ia nem ser de frango, ia ser de pombo. Ninguém vai oferecer uma coxinha melhor com a minha, porque se oferecerem vai ser contrabando ou vai ser tráfico. E ninguém vai fazer mais barato, só eu posso vender.
E imagine que mesmo assim eu consegui ter prejuízo, mesmo o Brasil inteiro tendo que vir para a minha barraca de coxinha comprar minha coxinha. E agora vocês pensam, ué, mas por que tem prejuízo? Como é que eles conseguem cometer essa façanha de ter prejuízo? A razão é muito simples. Você pega 3 das maiores empresas exploradoras de petróleo do mundo. Você pega a Exxon, você pega a Shell, você pega a British Petroleum. A Petrobras tem mais funcionários do que essas 3 empresas juntas. Entre terceirizados e não terceirizados, tem mais de 315 mil funcionários. Fala, bom, então a Petrobras deve ser muito maior do que essas empresas, né? Afinal, ela tem 3 vezes mais funcionários. Bom, só a Exxon tem 44 mil postos pelo mundo, com 1/3 do número de funcionários que a Petrobras tem. Sabe quantos postos a Petrobras tem pelo mundo? 7 mil. Com 3 vezes mais funcionários. Ou seja, quando a gente fala cabide de emprego, é literalmente um cara chegando lá, botando o dedinho dele para dizer que bateu o ponto e não fazendo absolutamente nada, porque não tem nada para fazer. É o nosso dinheiro indo... Eu não estou falando que todo mundo que trabalha em empresa estatal não trabalha. Estou dizendo que existe cabide de emprego. Eu estou dizendo que existe 1/3 dos trabalhadores que é obrigado a sustentar outros 2/3 por indicação política. Ou vocês acham realmente que o José Sarney acorda de manhã pensando, meu Deus, qual será o pós-doutor em exploração de óleo e gás que eu vou indicar para a Petrobras? Ele não se importa com o nosso dinheiro, ele não se importa com o futuro do país, ele não se importa com a competitividade, ele se importa com o curral eleitoral dele, com benesses para ele. Ou vocês acham que as indicações do PP, do PMDB, do PT, vocês acham que o Eduardo Cunha acordava de manhã no seu espírito virtuoso e falava, oh meu Deus, bancada do PMDB, por favor, vamos nos unir aqui para indicar uma pessoa técnica? Não! Ele falou, vamos nos unir aqui para indicar alguém que vai dar um navio sonda para a gente repassar 3%. É isso que ele fez, e é isso que ele faz. Ah não, mas é só colocar a Petrobras na mão de gente honesta. Pessoas morrem, pessoas passam. O que sobrevivem são instituições, são estruturas. Tudo bem, você colocou uma pessoa honesta lá por 4 anos, ou por 8 anos, você reelegeu o governo. E depois? Não tem como você garantir que a gente sempre vai ser governado por pessoas honestas. Não tem como a gente sempre garantir que a gente vai ser governado por pessoas virtuosas. O que tem como a gente garantir é justamente que esses incentivos para a corrupção não existam. Já pararam para pensar por que o Petrolão aconteceu no Petrolão? Por que não aconteceu um Embraerzão? Por que não aconteceu um, sei lá, Telebrasão? Por que não aconteceu um... O que mais? Coloquei mais um aqui de exemplo. Um Valezão. Justamente porque você não tinha as mesmas indicações políticas que você tinha dentro da Petrobras. Aí você fala, ah não, mas o serviço de teles ficou uma porcaria depois. É óbvio, a Anatel está protegendo as empresas, assim como o Banco Central protege os grandes bancos hoje de bancos menores que não conseguem abrir, justamente por causa da regulamentação. No setor de petróleo é exatamente a mesma coisa. E só para vocês entenderem o ponto da regulamentação, imaginem, regulamentação é mais ou menos como se você trabalhasse na indústria de restaurantes. Tem lá diversos restaurantes e aí o governo decide, olha, agora todo restaurante, pelo bem do consumidor, pela saúde do consumidor, vai ter que ter taças de diamante. Quem beneficia esse tipo de regulamentação? Quem já está bem estabelecido no mercado, quem já é grande. O seu Zé da esquina que quer abrir um restaurante não vai conseguir abrir porque ele não tem taça de diamante. E é justamente esse tipo de regulamentação que é imposta tanto para os nossos bancos, tanto para as teles, como para a Petrobras. E eu fiquei triste só de ver uma fala aqui, dizendo que existem pessoas, como é que é? Deixa eu repetir ipsis literis aqui, para não cometer nenhuma injustiça. Nem todo mundo é honesto, referindo-se, claro, ao lado de quem defende a privatização da Petrobras como um lado desonesto, como um lado do mal. Gente, é justamente esse tipo de debate que a gente combate, de achar que é bem e o mal, de achar que um tem que matar o outro, tem que fuzilar o outro. Se o cara discorda de mim, ele só pode ser um canalha. Afinal, eu sou um cara muito inteligente, como é que ele pode discordar de mim sendo honesto? Isso não é debate, isso é falácia. Falácia, inclusive, utilizada pelo Pedro, que atacou aqui o Arthur, atacando um espantalho. Ele não atacou o Arthur, porque ele colocou, o Arthur pintou aí como se todo brasileiro fosse vagabundo. Todo mundo estava aqui, todo mundo prestou atenção, e todo mundo entendeu que o Arthur não disse que brasileiro é vagabundo. Isso é falácia do espantalho, você está atacando um argumento inexistente. Aliás, para quem gosta de filosofia, quem gostar de ler
Arte de Ter Razão, de Schopenhauer, vai descobrir que isso é um argumento ad hominem. Quando você não consegue desqualificar o argumento em si, você tenta desqualificar o interlocutor. E é justamente o que ele tentou fazer aqui, inventando uma coisa que o Arthur não falou, inventando uma coisa que o Arthur não é, e por outro lado, tentando demonizar todos aqueles que discordam deles, simplesmente porque discordam, como se eles fossem os senhores da verdade. Porque é isso que acontece no planejamento central. É a arrogância fatal, como dizia Hayek, de quem acha que sabe mais do que todos os milhões de pessoas que todos os dias vivem as suas vidas, compram as suas coisas e tentam sustentar a sua família. É isso, obrigado.